Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver na Praia Podcast. Cá estou eu, Demian. Pretinho ou Felipe, como quiserem, né? Mais uma vez. Estamos aí de volta, mais uma vez, né? Beleza, chegasse então. Cheguei, trânsito. Hoje a gente vai falar de um assunto que interessa muito a nós, corretores, a público que está assistindo, inclusive o público consumidor, né? Nosso cliente final. Referência da cidade, eu diria, né? Uma das, né? Com certeza. A gente vai falar de qualidade construtiva e outras qualidades também. Trouxemos dois especialistas aqui na área para falar desse assunto tão complexo em tempos de crises econômicas, de investimentos imobiliários, onde você tem que ter cuidado onde é que você está pondo seu dinheiro, né, cara? É uma isso aí. que requer atenção. Vamos lá, a gente vai só para a vinheta. Antes disso, já deixa aí o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se tiver dúvida, tiver alguma crítica, uma observação, coloca nos comentários. O pessoal vai estar aqui respondendo também. Teremos o maior prazer em interagir com vocês. E os contatos também estarão aqui. Aguenta aí que é só o tempo da vinheta, a gente já volta. Hey, você chegou ao lugar certo. Fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário, Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Demian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, notícia, oportunidades. Pois bem, então, vamos saber o que é que a gente está falando aqui de qualidade. Para essa entrevista, temos os convidados especiais da Procave, na parte da engenharia, Ana Paula, comercial Clóvis. Gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Então, eu me chamo Ana Paula, eu coordeno a área de projetos lá da Procave. Estou há 16 anos na empresa coordenando os projetos, então todos os projetos que passam na empresa hoje nascem dentro do setor que eu coordeno. Olha, show, eu tenho o crivo. Bom dia, Demian. Bom dia, Felipe Pretinho, né? Sim, bom dia. Obrigado aí pelo convite. Meu nome é Clóvis, eu sou o diretor comercial da Procave. Como o nome sugere, eu cuido das atividades comerciais então, da empresa, né? E somando os meus 2 períodos de Procave, eu estou indo para o meu 12º ano de empresa. Olha aí. Bacana. Acima de década de empresa, os dois. Muito bem. Joia. E hoje, então, a nossa conversa vai partir dessa questão de qualidade, né? A gente teve recentemente uma interação lá por conta do lançamento do Viva 360, visita lá no empreendimento do Fischer Dreams. Eu que já fiz parte da casa também, há um tempo atrás acompanhei final de entrega de obra do Ibiza, Brava Home, assim, antes da metade até o final, né? E o surgimento também do Fischer. Isso aí. A gente sabe da diferença que é de visitar uma obra de uma construtora que leva à risca ali a questão de qualidade para uma outra que de repente está fazendo só questão de VGV. Esse ponto que vocês estão trazendo aí é importante. Eu não diria nenhum ponto do VGV, é aquela empresa que está mirando ali no resultado, né, Demian? E a qualidade construtiva, vocês que são macaco velho de mercado também, como o ciclo do negócio é longo, às vezes até na fase de projeto tem uma boa intenção, um memorial descritivo lá que vou atender determinados parâmetros que eu busco, que meu público merece, só que depende da qualidade da comercialização do empreendimento, no final começa a faltar o oxigênio. E começa a faltar o oxigênio, vocês entenderam a associação, algumas empresas, por conta de uma restrição total, né, elas começam a negociar o memorial descritivo com si mesmo. Que eu brinco, na hora que o incorporador está sozinho, ele está diante de alguma cotação de valores, está sobre a mesa, ele tem que tomar decisão se vai comprar B, C ou D, especificado está A, mas hoje, no momento que eu estou, da forma como eu comercializei o empreendimento, eu só consigo colocar C, e olhe lá, né? E isso, infelizmente, é algo que tem acontecido. Sem contar algumas incorporadoras que estão iniciando a sua jornada, têm pouca experiência, né? Ou aqueles que não têm muito boa intenção, achando que depois que está pintado, que está por trás da parede, já não conta muito ponto, né? Então, insisto, não é tão difícil de a gente encontrar essa realidade, mesmo numa região tão favorável como a nossa. E esse é um cuidado que a Procave, na figura do seu fundador, seu Nivaldo, sempre teve com muita atenção. Quem o conhece sabe quanto que ele, desde o momento da aquisição do terreno, ou dos parâmetros que levam a adquirir um terreno,
até a entrega ou pós-venda, quanto que isso realmente é objeto real de preocupação da empresa, né? Nessa minha primeira intervenção, eu vi que eu alarguei um pouco mais o tema, não me concentrei naquilo que é talvez o foco básico, né, que a gente obviamente vai abordar, mas para lembrar que tem vários itens que podem comprometer a tal da qualidade combustível. Né? Perfeito. E aí fica a dica para, de repente, aquele desconto que você está chorando ali na hora de fechar um imóvel pode custar caro lá na entrega. De repente, aquele probleminha de uma pequena infiltração numa esquadria, alguma coisa assim, foi devido aos descontos que foram dados, que de repente lá no final caiu a qualidade do material, né? Falando sobre isso também, para contribuir um pouco, a Procavi tem realmente um trabalho muito profundo de projeto para que não aconteça essa máscara só final, né, dentro dos imóveis. A gente contrata projetos, muitos projetos, um projeto tem 40 projetos, então quando a gente entrega um empreendimento tem mais de 40 projetos dentro dele, porque cada detalhezinho ele é projetado por um especialista da área, especificamente. Então, nós não contratamos só os projetos básicos que a maioria dos construtores estão acostumados, né? Como os projetos arquitetônico, estrutural, preventivo, hidrossanitário, são os mais falados, mais comuns. Nós acabamos contratando projetos de revestimento, impermeabilização, revestimento específico de piscina, esquadrias. Então, cada detalhezinho, fachada, ele vai ter um especialista. Se nós não temos especialistas aqui na região, nós buscamos no país todo. Então, nós temos projetistas do país todo participando dos nossos projetos para que a gente tenha a assinatura, seja atestado e seguro de uma qualidade vinda de alguém que realmente entende do tema para a construção dos nossos empreendimentos. Bacana. A gente recentemente tive numa conversa uma situação de que foi colocada na mesa o seguinte: hoje também não basta só tu contratares a assinatura de um arquiteto renomado para um layout de um edifício, porque às vezes a criatividade dele não condiz com o que a engenharia permite realizar. Né? Então, aí a gente já está entendendo que também não é só uma fachada bonitinha, né? A gente tem que ser funcional e tem que ter essa qualidade para que não venha causar um problema, um incômodo ao futuro morador, né? Eu acho que até ousaria dizer que muitas vezes a gente prefere optar pelo funcional e pela qualidade do que pelo mais belo, do que pela estética. Porque eu acho que é o importante depois a edificação funcionar, o teu imóvel funcionar, você não se incomodar, é isso que o cliente realmente vê a diferença, né? Com certeza. E se vocês... Quem já teve a oportunidade de tomar uma decisão de comprar um imóvel, independente da camada social, né? É um dos momentos de maior estresse que uma pessoa ou uma família é colocado, né? Porque aquela decisão vai ter um impacto, para muitos um impacto financeiro de anos, financei por 15 anos, 20 anos, você vai estar lembrando do imóvel todo mês, né? Numa determinada data, para pagar o carnezinho ali, tá? Né? E por outro ponto, é onde a tua família vai morar. As questões da qualidade, criação de filho, aí entra isolamento acústico, entra a segurança do local, a acessibilidade, entra a questão da vizinhança que eu vou ter, né? Eu comercializo para qualquer um, pagou, levou, né? Óbvio que a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito, né? Mas, mais uma vez, eu insisto, a tua forma de postura, a forma como, inclusive, você faz o teu marketing, né? Você começa a dar margem para ter determinadas situações que vão comprometer lá na frente. E nem sempre vão comprometer a incorporadora. Vão comprometer os condôminos. Exatamente. Né? Quando a incorporadora já não está mais participando do dia a dia. Então, essa visão mais alargada que eu comecei, assim, que eu proponho que a gente converse um pouco mais, né? Mas no tema do convite aqui, do tema de qualidade combustível, a Ana Paula foi muito feliz nessa colocação de entender que um endereço onde vai ser um futuro empreendimento, ele é a soma de várias competências, né? E uma incorporadora, ela é, mal associando com se fôssemos uma indústria automobilística, onde ela monta e contrata várias peças, monta e tem um produto final do carro, a incorporadora não é diferente. Ela reúne vários fornecedores, vários prestadores de serviço, vários projetistas, mas tem uma diferença fundamental, principalmente onde nós atuamos. Um projeto é diferente do outro. Então, se um carro eu vou fazer 1 milhão de carros, um Fisher Dreams, eu vou fazer um Fisher Dreams. E ele tem coisas que são específicas do Fisher Dreams.
situações que foram serão específicas do Viva, como foi do Brava Home e outros tantos. Então, essa não repetitibilidade exige por parte de quem projeta, de quem contrata e de quem executa, às vezes soluções que são específicas para aquela situação. Né? E quem é o melhor profissional para projetar, especificar e até executar. Aí você precisa estar realmente muito conectado para poder entregar aquilo que você se propôs a sinalizar. Né? Então, mais uma vez, quando você, como empresa, incorporadora, tem no seu drive que eu quero imprimir uma velocidade gigante, eu preciso comprar o terreno, já tem que 6 meses depois estar executando as fundações, significa que o teu projeto não vai ter o tempo, né? Se conseguir aprovar, porque eu acho que é quase impossível nos dias de hoje, mas, né? Ou seja, eu vou comprometendo tempo, porque um bom projeto, ele exige reflexão, ele exige pensamento, exige revisitar o projeto. Os nossos projetos, um projeto como um Viva, para trazer algo mais recente, né? Acho que a Ana Paula pode nos ajudar, mas ela deve estar falando, ela internamente, no grupo dela, junto com o senhor Ivaldo, enfim, pelo menos há uns 10 anos que aquele terreno... Aliás, deve estar fazendo, talvez até mais, porque aquele terreno ele está com a Procave desde 2005, para uma obra que nós iniciamos agora em maio de 25 a execução. Então, eu lembro de ver esboço daquilo lá quando eu trabalhei na Procave há, 10 anos lapidando. E o esboço que você viu não tem nada a ver com o empreendimento que foi lançado. Verdade. Por quê? Porque foi feito um esboço, foi feito um primeiro lançamento, foi feito se criticou essa primeira solução e as várias outras que vieram até você chegar. Então, esse processo criativo, mais uma vez, um terreno único, um projeto único, num momento único, inclusive da própria empresa. Né? A gente internamente fala, se o nosso melhor empreendimento é o próximo, e o que antecedeu a eles, né, vocês conhecem, Ibiza, Brava Home, Coção da Barra, Fisher Dreams, enfim, ou seja, a régua só faz subir. Portanto, o próximo empreendimento ele vai ser o único, pelas várias situações que a gente já comentou aqui, né? Citando o Carlos Ferreirinha, o gosto não retrocede, também é a mesma coisa. Ofereceram para o cliente e agora não tem como oferecer menos, né? Bom, Paulo, só para ilustrar uma situação hipotética, se a gente convidar a Ana Paula para ela coordenar uma área para fazer projetos de produtos muito inferior ao que a Procave está acostumada, acho que ela não vai conseguir, porque daqui a pouco vai encarecer demais. Não. Vai encarecer demais. A gente aprende, né? A ter o bom gosto, aprende a trabalhar com aquilo e é difícil retroceder, como em tudo na vida, né? Depois que viu o que o mercado pode te oferecer ali para uma entrega realmente com excelência, né? Sem contar, agora vamos trazer para a nossa realidade ali, Balneário Camboriú, para o nosso litoral norte aqui de Santa Catarina. Pensa que você está de posse de um terreno pensando num projeto. Vamos ser honestos, como os terrenos não são infinitos, né? O nosso litoral não é infinito. Voltando a Balneário. Principalmente Balneário, né? Principalmente Balneário. Olha a responsabilidade de um projetista, de uma incorporadora, ao pegar aquele terreno hoje disponível e daqui a pouco ele não estará mais disponível. A gente está de posse de uma pérola ou de um diamante que eu posso lapidar ele bem ou lapidar mal. Né? Ou seja, o resultado final. Né? Mas a joia está ali. Perfeito. Então, exatamente. Eu acho legal essa parte de puxar para qualidade de execução e projeto. Normalmente, aí voltando uma parte comercial alinhada com a qualidade, a gente tem uma carteira de clientes que muitas vezes é preço por metro, né? E os caras não dão valor a tudo isso que vocês estão falando aqui. Então, a gente ainda tem uma dificuldade cultural, eu digo de modo Brasil, assim, não é só da nossa região, de agregar valor ao produto. E a Procave é uma das poucas que fazem isso. E às vezes a gente chega com o cliente lá, poxa, mas Pretinho não me dá um desconto. Cara, não, porque custa caro. E a partir do momento que tu dá valor para isso, o teu retorno lá na frente também vai ser palpável com o que tu pagou aqui atrás. Então, é algo que eu sempre falo para os clientes. Tu não tá pagando mais caro, tu tá pagando por um produto melhor. Tu comprar uma BMW ou talvez um BYD, né? Existe um padrão de qualidade, existe uma peça reforçada ali embaixo, uma marca que te protege quanto a isso, né? Me permita, Ana Paula, vamos falar do comercial, sem querer tomar conta da conversa, né? Mas 2 pontos que eu queria lembrar, né?
vocês dois também têm bastante tempo de mercado. E vocês eram de uma época que a gente tinha lá, quando ia fazer essa famosa real por metro quadrado, pelo menos fazia ela em cima da área total. O total? Sim. Né? Chegou num Exato. tempo ali, sei lá, 2013, 14, que daqui a pouco era total e privativa, daqui a pouco era privativa. E a gente que entrega verdadeiros home clubs acha uma enorme injustiça Com isso. certeza. Né? Perfeito. Porque eu posso ter apartamentos com áreas privativas muito parecidas e com áreas totais completamente diferentes, e eu estou lá julgando, primeiro pelo critério só da área Colocando tudo no mesmo balaio, né? Privativa. Fração por terreno ninguém conta, né? Isso, desculpa, pode ser uma realidade no país afora, onde que os projetos eles são mais assim justos, a área de lazer é espartana, relativamente simples, tem ali uma boa guarita, eventualmente no máximo uma piscina e um salão de festas e talvez uma academia, e deu. É muito distante da realidade do que a gente está entregando aqui, principalmente nos empreendimentos Frente Mar e Balneário. Aliás, não só Frente Mar, você vai inclusive ali na Quadramar, a própria Entre Brasil e Terceira, vocês conhecem alguns empreendimentos que são verdadeiros home clubs, independente de estar de Frente Mar. Então, não é justo. Depois, quando você trouxe a indústria automobilística, o teu comparativo, quando a gente tem um pouco mais de intimidade com o cliente, né? E essa questão do real metro quadrado vem... Eu nem sempre eu uso isso, mas quando a liberdade permite, eu pergunto assim, mas que carro que você tem? Normalmente vem para como resposta, Mercedes. não só alguns, né? E Mercedes, é BMW, e Lamborghini para cá, e Lamborghini para lá. E eu disse, mas eu imaginei que você tivesse uma Kombi. Porque a Kombi é o melhor real metro quadrado da indústria política, leva mais gente e tal, né? Porque assim, não, estou te chamando atenção para cuidado quando trazer esses comparativos, né? Não querer nos tratar como uma Kombi. Nós não somos uma Kombi. Exatamente. Né? Mas nem sempre dá para usar isso, porque nem sempre vai entender a brincadeira. Tem intimidade. Mas é mais para trazer para a realidade. Precisa considerar outros pontos, né? Isso acho que começou também forte ali nos anos 2000. O pessoal de Curitiba usou muito essa questão. Vamos lá, porque em Curitiba é uma cidade fria na época, hoje já mudou muito também a questão de construção civil lá, mas você não era comum uma piscina num condomínio, então você teria o básico, salão de festas e pronto. Então realmente só vai diferir o bairro onde estava, se era um Batel, um Água Verde, né, um Bigorrilho, enfim, mas então ficava mais fácil de fazer essa comparação. Agora aqui, tu chegas em Balneário Camboriú, podes pegar ali onde a Procave tem um prédio, um arpoador, que é um frente mar. Perfeito. Vou fazer a conta de metro quadrado, um edifício que sequer tem elevador, é um prédio muito antigo, deve ter lá seus 40, muito antigo em Balneário, não é tão antigo quanto em outras cidades, mas não tem elevador, mal vaga de garagem, tudo, mas é ali um frente mar. E é injusto eu comparar, vamos lá, com o Costão da Barra, que tem 7.200 metros de área de lazer, é um home club, mas é frente mar também, então, só que é aquela história, não está no mesmo balaio, você tem toda a estrutura, você tem todo o serviço, um apoio de praia, né, uma guarita, duas, aliás, né, é completamente outro produto, apesar de estar no mesmo endereço. Então, isso a gente tem que trazer para o cliente. Uma conta que eu gosto de fazer também é a proporção da área de lazer, né? Claro. Quantos metros de área de lazer? O empreendimento tem 3.000 metros. E quantos apartamentos? Tem 200 e pouco. Pô, pera lá, divide um pelo outro, tu vai ver o que sobra para cada morador, né? De área de lazer. Também é um ponto que a Procave tem essas preocupações, né? Não é só em lançar um prédio agora para pagar o outro que já está. Então, esse conforto financeiro também é uma característica que eu acho muito importante do cliente avaliar antes de negociar, para saber do carinho que vai ter no projeto, né? Isso conta muito, né? A Procave cuida disso não só nos empreendimentos frente mar, acho que é do DNA da Procave, né? Isso a gente pode dizer assim. Empreendimento em Itajaí tem uma área de lazer também muito completa, com diversos usos, porque já está no DNA da Procave. A Procave não vai saber fazer um prédio com muito menos do que isso. Então a gente tem que falar sobre isso também, né? Bem lembrado, que a Ana Paula está trazendo aqui, seguramente ali no residencial é o Space Soul, né? E tem um endereço maravilhoso e você faz essa correlação de número de apartamentos, né? Versus a área de lazer, a área comum, e ele não deve nada aos seus irmãos maiores, mas não tão mais velhos, né? O Space vem nessa linha. Aliás, você teve a oportunidade de ver na questão da qualidade, enfim, todos os cuidados que foram tomados no Space. Impressionante. A questão você pode até trazer, Deiman, a questão do próprio isolamento acústico, né?
um empreendimento que é feito em drywall, sim, mas como tudo, né, na engenharia e em outras atividades profissionais, tem coisas que são bem feitas e coisas que não são tão bem feitas assim, né? Bem especificado, bem feito e bem acompanhado, os resultados são aquilo que você teve a oportunidade de ver, né? Eu vou deixar por curiosidade no final, aliás, no descritivo, além dos contatos também, link para esses vídeos onde a gente foi lá fazer a experiência em loco, né? De colocar um som alto, fecha a porta, poxa, silêncio, que não é só com o vizinho em cima e embaixo, é dentro do próprio ambiente do apartamento, assim, é fantástico, é surpreendente. Aí a história de não coloque no mesmo balaio. É feito com drywall? Pera lá. Como é que está em obra? Vou acompanhar a obra. Já está pronto? Vamos lá fazer um teste. A questão do drywall ainda tem muito preconceito, né? Mas é algo que veio para ficar, eu acho, né? Não vai ter muito como fugir, né? Os prédios cada vez mais altos, eu acho que deve beneficiar muito o estrutural em questão de alvenaria para drywall, enfim. E entrega tudo que o alvenaria entrega, né? O drywall, ele parece talvez ser mais frágil, acho que aí vem o preconceito, mas a verdade é que ele traz resultados muito melhores do que de alvenaria. Quando a gente compara um resultado acústico do drywall para alvenaria, a gente consegue fazer uma parede muito mais fina, com o mesmo resultado acústico da parede de alvenaria, onde eu ganho espaço, que também a gente precisa pensar nisso, porque o nosso metro quadrado é um metro quadrado caro, então é importante falar sobre isso. E então tem a questão da qualidade acústica, tem a questão de espaço físico, tem a questão da construção seca, que eu elimino a alvenaria, elimino o reboco, é uma etapa de obra que é demorada e que dá muito trabalho. Então, a construção mais limpa, mais seca, com menos resíduos também é algo que... Mais rápida também. Propriamente depois manutenção, né? A gente pensando num vazamento, alguma coisa, o acesso ao encanamento, e tudo flexibilidade ajuda. de planta também, que é importante, né? Se quiser operar depois. Lembrando, e a gente está... Todos os setores, na exclusividade da construção civil, mas a gente tem hoje uma dificuldade de obtenção de mão de obra. Como você vai contratar uma empresa específica, você tem uma velocidade de execução maior, então você tende a reduzir a mão de obra específica da execução de outras, assim, ao não ter o reboco, a ajudar na questão da questão de pôr um esquadro na obra propriamente dito. Ou seja, a repetitibilidade fica mais facilitada quando você lança a mão de sistemas construtivos. Exemplo do drywall, né? E isso tudo está voltando àquela primeira intervenção lá na Ana Paula da quantidade de projetos, né? A parte de vedações faz parte de um dos projetos. E nessa questão que perpassa pela questão acústica, aliás, a disciplina acústica não é arquiteto nem engenheiro civil que está normalmente se debruçando sobre ela. Normalmente são o pessoal da engenharia mecânica que traz o seu expertise, né, para o setor imobiliário, no sentido de, a partir das informações de projeto, de onde a gente quer atingir como objetivo e qualidade acústica, né, dar suas contribuições. E eles acabam ajudando ou pelo menos questionando outros projetistas de outras disciplinas de melhorar ou alterar algumas especificações para que o resultado acústico seja o adequado. Exemplo, é uma laje maciça, mas pode ser que ele da acústica solicite acrescentar 1 ou 2 centímetros na espessura da laje, ou na espessura ali do reboco, ou no projeto de esquadrias, no projeto de forro em gesso, no próprio drywall, né? Porque não é só a parede que é responsável pelo isolamento acústico, é um ecossistema que poderá ou não entregar aquilo que você... Aquele revestimento de tubulação de água. Usar uma tubulação de esgoto com tubo de parede eventualmente dupla, ou que ele fique encapsulado em algum elemento isolante, enfim, né? Isso na parte dos apartamentos entra muito isolamento acústico, mas depois também ele chega a interferir até na disciplina de arquitetura de interiores. Perfeito. Que na parte de área comum, que nós entregamos mobiliário, decorado, se eu vou colocar uma cortina, se eu vou ter um tecido na cadeira, tudo isso está interferindo também na qualidade acústica do ambiente. Então tem a qualidade interna e o isolamento entre os ambientes. As duas coisas são sempre tratadas em conjunto. É uma preocupação, é um carinho assim que faz realmente toda a diferença. Falasse da questão de mobília, também é um outro ponto interessante, que a Procave, acho que pelo que eu acompanho nesses anos de corretagem, é a construtora que, sem dúvida, mais entrega apartamentos mobiliados.
né? Inclusive a pauta de terceiros, que entram, às vezes, até um patinho feio lá, a turma entra com uma marreta. Eu já passei por situações e falo, não acredito que vamos fazer tudo isso nisso aqui, né? E depois a gente tem mais aqui calar a boca, porque sempre vende, e por mais que tu ache, pode ser caro, pode não ser... Cara, funciona, né? A fórmula é essa. A Procave é muito hábil na criação de cisnes, né? Dos patinhos, ela transforma em alguns cisnes bem bonitos aí. De fato, isso é aquele entendimento também, de claro que por trás disso está uma visão também comercial, né? De aumentar a velocidade de vendas, e a gente tem uma enorme preocupação de trocar um metro quadrado que a gente conhece, né? E pegar um metro quadrado que a gente não foi produzido eventualmente pela própria empresa. Então, a análise da avaliação das poucas operações de dação de pagamento que a gente já fez, elas passam por uma análise criteriosa, até para avaliar o potencial que aquele imóvel tem depois de uma intervenção de virar um cisne. Exatamente. Né? A gente está, como nós estamos gravando esse início aqui de agosto, né? Talvez quando for ao ar nem seja mais na pauta, mas os corretores aí que acompanharam, a gente está com um apartamento no Number One que passou exatamente por toda essa jornada. E a gente tem as fotos dele do antes e já temos do depois, né? É mais um cisne que está no mercado aí. Exatamente. Faz muita diferença. Aproveitando para fazer o merchandising, claro. Né? Fica à vontade, a gente sabe. O Demir já quer metade aqui da vamos deixar. Não, mas se alguém gostar, nos procurem, hein? A gente apresenta, não tem problema. Essa questão da preocupação que estás falando de não é um produto nosso, então realmente é um risco que a construtora está assumindo, né, no momento de receber essa dação, porque se houver, já tiveram os casos cabeludos de enfrentar, se tiver um vício oculto naquele prédio, sim. Né, e se tiver uma situação que o cliente está escondendo que teve um problema, ele deu uma maquiada e passou para frente, é a responsabilidade de vocês, a partir do momento que receberam na revenda, vão responder por isso, né? Sim. Então, eu acho que tudo isso tem que ser pontuado. Quando você for avaliar e comprar um imóvel, não na mão da Procave, eu falo isso por ter experiência de casa também, nunca vai ser o mais barato, mas você tem que pensar nisso, né? Na responsabilidade que a Procave tem ao te entregar um imóvel, seja construído por ela ou que tenha passado pela mão dela. Então, às vezes, é meio rígida a questão de analisar a permuta, mas você vai olhar a pauta, é como o Clóvis falou, pode ser que quando vá ao ar já nem esteja mais na pauta, porque são certeiros. Eu lembro na época que eu trabalhei, quantas vezes eu fui a Florianópolis ou a Guaratuba avaliar ou fazer levantamento de imóveis e não ficou encalhado. E tu pegas um DWV de outras construtoras ali, de repente você vai olhar, o cara ainda está aqui fazendo aniversário, está 3 anos na pauta da construtora. Isso reflete no preço lá na frente. Claro. Avaliou mal uma dação, avaliou mal uma venda, deu muito desconto numa venda, lá na frente isso vai te encarecer em algum ponto, né? Alguém paga essa conta. Né? O imóvel parado, alguém está pagando a conta. Essa questão do desconto, né? É natural que nós, como consumidores que somos, diante de uma necessidade de adquirir alguma coisa, de buscar aquela concessão, menor valor de investimento, enfim, Mas se há algo que alguém... o sujeito é um pouco mais agressivo, vai lá buscar um desconto e aí consegue com alguém e tal. Mas a partir do momento que o contrato está assinado, tenham certeza, ele vai querer receber o imóvel dele. E aquele sujeito agressivo no desconto vai ser tão agressivo quanto lá na frente sobre os itens de qualidade, de prazo, enfim, né? De checklist de memorial descritivo lá na última vírgula, né? E quando defrontado assim, sim, mas foi te dado um desconto absurdo, uma coisa é uma coisa, outra coisa, né? Ok, quem aceita dar um desconto não muda o seu compromisso. O compromisso está previsto em contrato, em projeto, enfim, né? Mas esse olhar criterioso e cuidadoso a cada negociação é uma responsabilidade da incorporadora, porque a equipe de gestão, seja na parte de projetos, comercial, financeiro, e a gente tem vários colegas por trás das nossas atividades aqui que prezam pelo resultado final do negócio, né? Se eu sou uma imobiliária, é natural que eu esteja preocupado em venda, né? Nós temos a preocupação da venda pela venda, óbvio, mas sem tirar o olho do resultado. E um detalhe, os empreendimentos eles têm do imobiliário, principalmente do padrão do nosso, vão envolver
tempos assim de comercialização de 4, 5, 6, 8 anos. Perfeito. E é uma jornada muito longa. Como explicar para alguém que comprou no ano 1 que alguém que comprou no ano 3 comprou numa condição igual a ele? Não estou dizendo nem falar menor, que infelizmente acontece. Né? Na hora do desespero. Mas como assim? Queima Então, essa qualidade comercial, ela não tem necessariamente... Ela pode ter impacto na qualidade do combustível, porque eu já falei no início da nossa conversa faltou oxigênio para a empresa, do volume de desconto que deu e comercializou mal, tem grandes chances da entrega não ser aquilo que foi compromissado em projeto e no memorial descritivo, né? Mas, afora isso, quem é que não quer ter, além de uma excelente moradia, um produto que ele possa usufruir, receber seus amigos, enfim, e também ter um investimento? Nós temos a obrigação de entregar os dois. Né? Aquela ilusão, porque eu comprei a tabela estava 100, eu paguei 65. Só que tem um monte de gente que pagou 65, na hora de vender está a 200 na tabela. Aí a turma dos 65 disse, não, mas por 120 está bom para mim. Exatamente. E a turma que pagou lá os 100, depois os 110, 120, essa turma vai ter um pesadelo, ou vai descobrir que o 200 não é 200, que o 100 não era 100. Exatamente. Né? Numa conversa de beira de piscina, né? Informal. A gente sempre falava isso, né? Os condôminos não se conhecem até o dia da instalação do condomínio. Depois dali virou uma comunidade. E a gente sabe de situações em balneário onde o condomínio está, né, como corpo jurídico ali, está processando construtora por uma série de situações. Então, é séria a conversa, né? Não é simplesmente constrói, vende, tchau e benção. Não, existe todo esse comprometimento. Né? Na Paula, fica à vontade em contribuir, né? Eu acho que 3 comerciais e alguém da área técnica. Acaba que a conversa vai muito para o comercial. Mas o momento atual, que é um momento de cuidado redobrado, né? O mercado não está bombando, a gente está diante de cenários econômicos, inclusive externos, que colocam naturalmente as pessoas numa análise de uma reflexão de postergar determinados movimentos ou, se fizê-lo, fazer com muito cuidado, né? E nesse sentido, a gente tem aparecido como um porto seguro. Eu tenho observado, até nas últimas 2 semanas, exemplo, uma procura maior para as operações do Fischer, né? Que são, provavelmente, eu estou deduzindo, não sei se é exatamente isso, mas os sinais parecem assim sugerir, que são pessoas que, diante de muitas facilidades, onde é que está o Porto Seguro? E nós somos um dos portos seguros disponíveis no mercado, com certeza, né? E isso, mais uma vez, eu quero fazer menção, até porque eu sei que o mercado reconhece, mas eu não canso de falar e a gente deve esse crédito ao seu Nivaldo, né? Que a forma como ele conduz a Procave desde o seu nascedor, como ele conduz as reuniões com os diferentes departamentos, que tem como mira algo maior, né? Dado o compromisso que nós, como empresa, nós, como equipe de gestão, e ele, como capitaneando o processo, busca entregar. Né? Alguns de vocês já moraram, ou os familiares moram em empreendimentos nossos, né? E passou 10, 15 anos, pega ali o Costão da Barra, falando aqui especificamente no caso do Felipe. O Costão da Barra, para mim, também é um case. Porque o Costão foi entregue lá em 2009, já está um pouquinho desatualizado, eu vou procurar algo mais moderno. Aí o sujeito sai, dá uma volta no mercado e diz, eu vou voltar para o Costão. Por quem é que entrega o que o Costão entrega? Para citar um exemplo. E aproveitando o adendo aqui, temos várias unidades à venda lá, vai passar por uma tremenda de uma revitalização. Já foi aprovado. São 14 milhões em revitalização lá. Perfeito. Vai ficar novinho, né? É um empreendimento que é maravilhoso, mas eu digo, o Costão é aquela joia que vocês agora vão levar por Ourives para dar o polimento, aquele ajuste, mas é uma joia. Claro. Não é um paralelepípedo com forma de diamante, é um diamante. Não, é um produto que tem uma liquidez, a gente vê ali, né? A gente que está dentro do prédio ali, cara, tem um giro, uma revenda, uma procura muito grande. Da mesma maneira, Brava Home, né? É algo que só tem ele na Brava.
pode ter vários novos projetos, mas é realmente igual ele não vai ter, porque ninguém vai deixar aquela área de lazer toda, aquele espaçamento de torre, algumas coisas que eu acho que... Acaba que vira, literalmente, o home club acaba tendo uma procura como de um clube. Que morar ali é como tu teres o título, né? A joia. E quem quiser entrar depois vai esperar e tem realmente fila de espera. A gente sabe que desde uma locação, uma revenda, não é fácil de entrar nos empreendimentos desses. As plantas maiores, com valor agregado maior, acaba dando uma represada um pouquinho maior, vamos dizer. Afunila em função da condição, mas as plantas menores, com valores menores, gira muito, né? Brava Home mesmo. Difícil. Aquela planta menor, você entra, sai, não tem... É que também a planta menor, ela não é um apartamento menor, Exato. Né? Comparado com o mercado, o que a gente vê... Acima da média. O menor que a Procave faz, ele sempre é já muito grande. Já acima da média, né? Jamais falando mal da planta menor, né? Mas falando um pouquinho dessa preocupação que se tem também com... Não existe um ambiente que vai estar fora de padrão, que vai estar muito pequeno, que vai estar apertado. Sempre tem essa preocupação em qualquer projeto. Você não vai comprar um apartamento ou alugar um apartamento, visitar um apartamento da Procave que não tem uma fachada com insolação, que não tem uma ventilação natural. Tudo isso é pensado lá na concepção e muitas vezes o cliente que nem pensa nisso, não conhece muito tecnicamente, ele sente depois na qualidade do ambiente, né? Porque a gente não faz, é algo que é premissa da Procave desde a concepção, pensar na ventilação natural, na iluminação natural, na disposição dos ambientes, em não ter ambientes muito pequenos. Então, tudo isso são coisas que parecem pequenas, mas que fazem toda a diferença depois com o morador. Certeza. Inclusive, o próprio Viva é prova disso, né? De ter pensado no terreno, que ele favorece uma vista para o lado do rio e quando passa do vizinho Costão da Barra, vira em direção ao mar para aproveitar aquela vista, né? Isso é uma situação que a gente aqui em Balneário, eu mesmo já pontuo isso aí há muitos anos, e a gente perceber edifícios lá no meio num quadra-mar ou numa segunda quadra, mas que tem vista para o mar e, eventualmente, por conta daquela ideia de que tu és obrigado a deixar a fachada dele para a rua onde ele está posicionado, tu perdes uma vista que poderia estar aproveitando para uma sala, para uma suíte principal, fica para a cozinha, fica para a área de serviço, né? Acontece muito na nossa região. Outra coisa que os clientes citam bastante da Procave é tamanho de quartos, né? Que sempre é maior que o do concorrente, né? Sempre um fator. Quarto para morador, né? Porque cabe uma boa cama e um bom armário, né? Não é parte de veranista. Felipe, esse é um ponto muito importante. É que quando você está analisando aquele famoso real metro quadrado, você está comparando A com B, enfim, né? Levar em conta essas questões. O Demi acaba de citar o Viva. O Viva, no seu andar tipo, ele tem 2 apartamentos por andar. A menor suíte, né, são 4 suítes em cada apartamento. A menor delas tem 12,47 metros quadrados. Para quem está nos ouvindo, então você que está nos ouvindo, seja corretor de imóveis, seja eventualmente está analisando, e eu não vou comentar de nenhum outro empreendimento, mas dê uma analisada nos mais recentes lançamentos, inclusive com bastante marketing por trás, né? E faça essa análise simples. Sugestão: isole tudo aquilo que é área íntima, suítes, circulação, enfim. Deixa o living, deixa a cozinha, deixa o espaço gourmet separado, avalie essa área total que ela dá privativa, esse ambiente mais privativo da família, enfim, né, suítes, e como eu já falei, e finaliza a tua análise com o que é a área de serviço, o que é uma dependência de funcionário, uma área técnica, isola esses 3 grandes grupos e faz uma análise percentual. Você vai chegar em boas conclusões, né? E vai poder fazer um comparativo de área privativa de um empreendimento contra a área privativa de outro empreendimento. Mais uma vez, voltando à origem da Procave, a Ana Paula também trouxe uma linha que são as premissas de projetos. Se é Fish, se é Space, se é Viva, enfim, o próprio histórico do que já entregamos. Lá por trás está a seguinte lógica: nós não fazemos e nunca fizemos apartamentos de praia. Não. Se o cara vem entrar só para dormir, às vezes até a área de lazer é super gigante, enfim, mas os apertamentos, né, parte de uma premissa equivocada que são ali só para passar poucos dias, na medida que ninguém mora em bar. Não.
Os empreendimentos da Procave sempre partindo da premissa que são moradias. A pandemia ilustrou bem isso para quem... Nós temos vários moradores nos nossos empreendimentos. Aliás, diga de passagem, o Brava Home é um case na região. Praticamente 70% dos 322 apartamentos do Brava Home são de moradores. Esse percentual nós não temos em nenhum outro empreendimento, né? Mas vamos lá, com o seu Costão, com quase 30%, quando esses outros 70% vieram para cá na pandemia, e parte deles vieram para poder aqui passar esse período, realmente sentiram na pele, né? No bom sentido, quão bacana é o que eles já tinham como investimento para poder, de fato, morar, estudar, trabalhar. Era filho tendo aula online, era um sujeito aqui em home office, desfrutando de uma estrutura quase igual àquilo que ele tem na cidade de origem. Às vezes, e muitas vezes, melhor. Às vezes melhor. Muito bem. A gente vai dar uma pausinha, tomar um café, apresentar um imóvel. Vamos colocar um da Procave? Eu acho que o Viva, né? O Viva eu acho que era uma boa, né? Uma boa. Pessoal, a gente falando do Viva, vamos ilustrar com o Viva, então. Beleza. E voltamos já. Aguenta aí. O verdadeiro privilégio a gente sente. Sentiu? Agora é Viva. Vem aí. Viva 360. Privilégio em todos os sentidos. Muito bem, estamos de volta. Se gostou do imóvel, se ficou curioso, chame sua dupla aqui de corretores para que a gente leve você lá no Viva para conhecer. Não, no Viva ainda não, né? Ainda está no terreno, mas no plantão para conhecer todo o projeto. A gente falou muito da qualidade de escolha de terreno, de desenvolvimento de projeto e tudo mais. Eu queria ver com a Ana uma situação que é bem interessante, pouca gente lembra, nem todo mundo sabe como é que funciona a garantia que a construtora dá, assim, em vias de fato, em contrato, quando entrega uma obra. Como é que funcionam os prazos, o que está coberto por essa garantia, para que o cliente possa reclamar depois, se for o caso. Nós temos a garantia legal, né, geral, que é os 5 anos para a construção como um todo, porém, cada serviço existe um tempo de garantia específico, né? Então, o nosso memorial descritivo, o manual do proprietário, ele vai constar em cada um dos serviços qual é a garantia para cada um dos itens. O cliente também tem que fazer a manutenção do seu imóvel para poder estar exigindo as garantias, então também tem lá toda a instrução de o que deve ser feito, como manter cada um daqueles itens dentro do imóvel, assim como no condomínio. Então, tem a garantia do imóvel apartamento, tem a garantia do condomínio, que é do imóvel como um todo, que precisa também ser mantido. Mas eu acho que também vale lembrar que a Procave, ela tem todo um setor que atende esses chamados dos clientes, ela dá um apoio para as dúvidas do cliente, ela está sempre à disposição para ser acionada e responder, né, ajudar o cliente a entender essas garantias e como que ele pode fazer para manter o seu imóvel da forma como ele recebe. E vale lembrar que não se atém tanto à questão do prazo, que a gente já teve várias situações onde a Procave, mesmo não tendo mais essa responsabilidade legal, por uma questão de responsabilidade com o compromisso com o cliente, estende ali o atendimento, né? A gente não pode prometer isso, né, Clóvis? Não estou prometendo, né? Mas é um cuidado com o cliente. Ali é que o cliente realmente vai ver se a construtora estava de olho, estava pensando no bem-estar dele depois de estar morando ali, ou só queria garantir o dinheiro no momento da compra, né? Sim, com certeza. A gente já teve, sim, vários casos em que, mesmo não sendo o prazo exato, a gente está sempre à disposição de ouvir o cliente, vai ter o bom senso da análise e se tiver, sim, responsabilidade, a Procave não vai deixar de atender o cliente porque ela quer o cliente satisfeito, ela quer que o cliente continue sendo um cliente Procave. Isso acontece bastante, né? Às vezes é uma migração de um para o outro, ou às vezes aquisição de incremento de patrimônio aí, né? Isso é fato. Vamos lá. O maior patrimônio de uma empresa, de uma incorporadora como a nossa, sem dúvida, é a sua base de clientes, né? E é ali que está a verdade do dia a dia, é ali que está quem está usufruindo, nos acionando para a questão de informações, garantias futuras, outros negócios, né? A gente comenta que
o primeiro negócio de alguém que ainda não se relaciona com a Procave, ele toma um pouquinho mais de tempo. O segundo acontece de forma mais natural, porque ele vem assim carregado dessa experiência desse dia a dia, né? Nesse aspecto, voltando ao tema qualidade, imagina que você comprou um Viva, que já mais um jabá aqui no meio da conversa, né, Demian? Que o cliente pode comprar o Viva hoje em 84 parcelas. Então, no mínimo, ele vai ter, além desse momento inicial de tomar contato com o produto, desse encantamento que seguramente pela qualidade do projeto a gente vai gerar, pagou a sua entrada e vai receber 84 compromissos. Então, ele tem 84 contatos, no mínimo, uma vez por mês, para falar com alguém da Procave. Imagina que esse contato não seja legal. A secretária está de mau humor, o financeiro esqueceu de encaminhar o boleto, ou fez uma conta errada, enfim. Isso também é qualidade. A gente quer que no dia da entrega das chaves, esse encantamento de origem, ele esteja num patamar superior ao que ele entrou. Isso se dá porque, e aí fazendo menção, de outros departamentos que passam a interagir com eles, né? Eles clientes, né? E essa construção de percepção de valor é uma responsabilidade que não só na área de projetos, só da área comercial, da Procave como um todo. Eu sou daqueles que entende que existem 2 departamentos em qualquer empresa, né? Aquele que vende e aqueles que ajudam a vender. O resto, não existe outros departamentos. Eles têm que ter essa percepção. E esse olhar cuidadoso com o objetivo final, né, de que é realmente ter o encantamento para que essa base de clientes continue a se sentir muito bem atendida, a falar da Procave. Quem está nos assistindo sabe que nós não somos o marketing mais agressivo da região, né? Nós não estamos mais em evidência nas redes sociais, não nos alavancamos assim por associação com nomes famosos ou buscar algumas referências para assinar o empreendimento nosso com a marca do carro A, B, C. Não é a nossa estratégia. Nossa estratégia está muito focada nisso, que é aquilo que quando você aperta o empreendimento, né, ou seja, qual é a essência desse negócio? Nessa essência a gente trabalha, nas relações que estão por trás, na qualidade do que a gente está produzindo e entregando, e nessa jornada, e a nossa jornada é muito longa, né? Nós não somos um produto que esse copo eu vou aqui, eu identifiquei, comprei, vou para casa, quase que a relação se encerra. Nosso negócio não é esse. Nosso negócio é uma ultramaratona, né? Não é corrida de 100 metros. Então, a gente tem que ter esse entendimento, estar preparado para isso. Um outro ponto que eu acho interessante a gente identificar que são raras as consultoras que têm essa característica também, é como vou chamar de uma adaptabilidade do empreendimento ao morador depois de entregue. A gente já viu acontecer no próprio Costão, no Brava Home, um exemplo, né, de depois que existe ali o dia a dia do morador, poxa, peraí, vamos aproveitar melhor esse espaço, né? Como foi o caso lá que eu vou me lembrar agora, da Garage Band lá no Brava Home. Tiraram um ateliê que não tinha tanto uso do lado para transformar numa cozinha. Ou no Costão da Barra, que tinha 2 cinemas, tiraram um deles, que não tinha mais uso, hoje em dia ninguém usa cinema, para transformar num mercadinho, numa conveniência, né? O próprio restaurante ali teve algumas mudanças também para suprir a parte do condomínio, né? Essa parte de serviço também. Eu acho que é considerado um dos melhores restaurantes de condomínio, não tenha dúvida que o Costão da Barra é, hoje o Brava Home também, mas o Costão que deu origem a isso. Inclusive tivemos ex-chefes lá que viraram masterchefs e viraram donos de franquias e restaurantes, né? Para ter uma ideia do padrão de exigência da construtora, dos moradores, para manter um restaurante de condomínio. O cara saiu de lá para abrir uma rede de restaurantes. Quer dizer, eu gosto de mencionar uns exemplos desses para a gente ter uma ideia da altura da régua ali, né? Do que tem. E para isso você tem que dotar esses espaços da infraestrutura necessária para que funcione efetivamente como restaurante, né? Ana Paula, posso falar um pouco aqui, mas do cuidado que tem. Vamos pegar agora que está se aproximando da entrega do Ficha, lá em abril do próximo ano. O restaurante que vai ser disponibilizado aos condôminos, e como ele faz parte da área de lazer, da área comum, né? Ele vai ser entregue mobiliado, equipado, com uma infraestrutura que eu arrisco a dizer, e olha para onde eu estou chegando aqui, nenhum outro restaurante frente mar e balneário vai ter. Eu acredito. Né?
Se você falar um pouco do eu acho quão cuidadoso e desafiante é isso, né? A gente pode dizer que o Costão da Barra foi um precursor, né? E funcionou tão bem que passou a ser uma premissa de projeto. Porque o Brava Home Resort acabou também tendo seu restaurante interno e o Fischer também já nasceu tendo essa necessidade, e nós tem sim a área comercial que vai ser locada, vendida, enfim, que pode ser um restaurante, mas dentro do condomínio tem um restaurante que é de uso exclusivo dos condôminos, então ele serve a quem realmente vai morar ou alugar um imóvel ali, né? E a gente faz um projeto de cozinha industrial com alguém específico da área, pensando em realmente um funcionamento de um restaurante. É pensado até em o que pode ser servido ali para que a cozinha seja projetada da forma adequada ao cardápio que provavelmente seja servido para o condomínio. Então, cada equipamento é escolhido já pensando desde lá do detalhe de quais são os pratos possivelmente servidos ou o tipo de cozinha que vai ser desejada pelos proprietários para que seja, então, preparado para isso. Que bacana, que interessante. Eu acho bem interessante também outro ponto, que é essa questão do condômino. Obviamente, ali o restaurante vai funcionar quando tiver um número X de moradores para justificar a operação. Sim. Né? Essa questão da adaptabilidade, de novo, vou mencionar o Ibiza, que não tem tantos moradores o ano todo, então o restaurante acaba funcionando no final do ano, na temporada. E o Brava Home, que no início era administrado por um econômico. E a demanda foi tão grande, como o Clóvis bem colocou, que é um case à parte, 70% de morador fixo, que houve a questão de contratação e hoje são funcionários do condomínio, né? Esse é um ponto que... Manter a qualidade. Mantendo a qualidade, mas lembra o seguinte, nós como incorporadoras, a cada venda de um apartamento, o nosso percentual vai reduzindo até a venda da última unidade, né? Que graças a Deus do Brava Home aconteceu aí em abril desse ano, se eu não estou enganado, aonde a gente, de forma agora, conceitualmente, passou o bastão integral para a gestão do condomínio. O que a gente vê como importante é que a gente entregue essa infraestrutura para que o condomínio, para os condôminos, diante das suas realidades, percentual de moradores, como é que é feita a utilização, eles possam dar o melhor destino para aquela infraestrutura. Né? Você citou alguns exemplos, e é exatamente isso, né? Se o Ibiza não tem uma demanda no todo, mas a infraestrutura está lá para que um econômico possa, mesmo que durante finais de semana, feriados e tal, operar como um excelente restaurante. Né? Brava Home, de fato, tem praticamente refeição 365 dias por ano com uma equipe própria. Quando você tem esse percentual de moradores, parece sim ser a melhor solução. Qual vai ser a realidade do Fischer? Nós precisamos também deixar que o empreendimento comece a ter seu dia a dia, os condôminos, as suas necessidades, e seguramente essa infraestrutura que está muito bem montada, vai ser entregue muito bem montada, eles vão tirar o melhor uso de acordo com o que eles almejam com esse espaço, né? Isso tudo é a questão, de novo, da qualidade, porque depois, se tu fores morar, é um peso enorme na hora de decidir onde comprar, se você tem um condomínio que te oferece um restaurante, né? Se eu vier passar o final de semana, simplesmente não ter que me preocupar em cozinhar nada, ou ter que me arrumar para sair de casa para ir almoçar fora. Você tem essa facilidade já dentro do teu próprio condomínio. É um diferencial tremendo. Perfeito. O importante é que você... e detalhe, quando você... aqui vai ter um restaurante para atender os condôminos, é o que a Ana Paula acabou de falar. É pensado no uso e não simplesmente para eu atender algo que está escrito ali no folder, restaurante para os condôminos. Aí quando eu vou ver no dia da entrega, seja pelo espaço, seja pelos equipamentos... Não fecha, né? Não fecha, né? Eu vou ali numa loja dessas de departamento, compro uma geladeira um pouquinho maior, um fogão de 6 bocas um pouquinho maior e digo que aquilo ali é a infraestrutura do restaurante. Não cabe em pé. Não cabe em pé. Então não é isso, né? E a Procave, com o advento ali, depois de Brava Home, a Procave foi uma empresa que começou a atuar em outros setores. Ela migrou para a área, por exemplo, de hotelaria. A gente tem o Hotel Mercury aqui em Itajaí, né, onde a gente está, inclusive, nesse momento.
na fase de projetos, a Ana Paula está hoje discutindo profundamente um outro empreendimento hoteleiro de uma outra região, aí na Serra Catarinense. No momento oportuno isso vai a mercado, né? Então, ao se tornar uma empresa mais complexa em termos de atividades, né, isso traz um repertório também muito maior. Aquela maturidade que nós tínhamos lá na época do projeto, por exemplo, do Coção da Barra, para falar de um restaurante, não é a mesma maturidade que nós temos hoje, dado esse acumulado, a ter tomado contato com vários fornecedores, prestadores de serviço, projetistas, chefes de cozinha que trazem um olhar bastante bacana com as suas necessidades, que terminam ali na Ana Paula quando ela está junto com aqueles profissionais que prestam serviço, avaliando se está ou não atendendo o que a gente busca, né? E o legal é também que vocês, justamente com esse conhecimento todo, vem surgindo novos desafios e o que vem dando certo no empreendimento vão replicando nos próximos, né? Recentemente a gente comentou, estivemos fazendo uma visita lá no Fisher Dreams para acompanhar, por exemplo, quero deixar claro aqui que é um negócio que me causou assim, um espanto tremendo comparando o que tem no mercado, a fachada ventilada. A gente já falou de isolamento acústico aqui, mas a questão da fachada, o cuidado com o porcelanato, com a instalação, com o preparo da parede antes de colocar, tem que visitar a obra. O cliente que vai comprar, investir para morar, que tem uma preocupação com o bem-estar da família, eu digo, organize, as consultoras fazem isso. Se você quer comprar, você consegue ir lá visitar a obra, porque é fundamental para você entender o que tu vai ter lá na frente, como é que vai ser morar ali, o que está por baixo daquela camada de tinta que, né, que conta muito, né? E dando um adendo na fachada ventilada, né? A gente vê diversos construtores aí que realmente entregam com fachada ventilada, mas muda completamente a maneira de construir ela, né? A gente vê realmente no Fisher que é uma fachada classe A, né? Porque tu vê umas aí que os caras nem rebocam embaixo o tijolo, né? Só põe um afastamento ali, não vai dar um problema um dia, não tenha dúvida, né? Imagina, além disso, um dia de muito vento, Deus me livre, um negócio daquele... Qualquer problema na vedação do ACM ali vai infiltrar no apartamento se não tiver um isolamento por trás, né? A fachada ventilada do Fisher, a gente tem toda a impermeabilização da base da parede em si, né? Ela não precisa ser rebocada, mas ela é toda impermeabilizada. A fixação vem com aquele sistema de perfis todos em alumínio. O sistema da colocação do porcelanato, que é o necessário de projeto, ele é colado. E seria o suficiente, mas além de estar colado, a gente optou por ter também um sistema adicional, que é aqueles ganchinhos, que quando a gente vê de pertinho a gente observa. Ele é um sistema adicional. Ele não seria necessário, mas então é uma segurança dupla. E, além disso, a gente tem a aplicação de uma tela por trás dos porcelanatos, que não vem de fábrica. Então, foi uma opção nossa, claro, com indicação também do projetista. Então, nós compramos o porcelanato, ele vai para um outro local, é aplicado peça por peça uma tela no tardós da peça. Então, todos os fundos dos porcelanatos têm aquela tela, porque, como você falou, pode ter um acidente, pode um pássaro bater na fachada. E se isso bater e trincar o porcelanato, ele não vai lascar e cair como se ele estivesse numa peça sem essa padrão. Tela, né? Padrão. Então, os riscos são muito minimizados nesse sentido. Vai trincar, vai. Mas muito provavelmente ele vai ficar todo fixo ali e vai facilitar depois a troca dessa peça, evitando acidentes, porque podem ter pessoas no lazer, nos pavimentos inferiores passando ali na rua, podem ser atingidas. Uma analogia bem simples, uma vidraça de janela que se quebra e cai em cacos, em pedaços, e uma vidraça de um carro, que quando estilhaça ele fica fixo ali e não cai. Dá tempo de você ir lá, soltar o para-brisa e trocar, né? Talvez forçando um pouquinho a barra, mas é mais ou menos como um vidro laminado, né? Isso. Então ele busca um resultado mas parecido. O espírito é exatamente esse da tela. Ela entregar essa funcionalidade, essa segurança. Porque a gente fala aqui em Balneário, hoje, falar de um edifício aí com 40 andares, cara, não é novidade nenhuma, né? E tudo isso tem que ter manutenção. Daqui a pouco, para lavar uma fachada dessa, vai descer o cara numa cadeirinha ou um andaime. A gente tem, essa semana passada tivemos aí um alerta de ventos a 120 por hora. Tu imagina que de repente está um cara desavisado lá dando a manutenção, tem que sair correndo e não dá tempo de amarrar aquele andaime. Um negócio desse dá uma pancada, vai voar caco de porcelanato de 40 andares de altura.
pelo amor de Deus, isso fatia um camarada no meio. Né? Então, é uma segurança dessa realmente que conta ponto a ponto em várias situações do empreendimento. Né? Em resumo, essa conversa, imagina que a gente está se aproximando para o seu final, mas enfim, a qualidade, ela tem muita coisa que não está à vista. Sim. Muita coisa que não está óbvia, né? E aí da importância da pessoa que está, ou da pessoa da família que está buscando a aquisição do imóvel, de ela estar muito bem assessorada. Então essa função, sem querer ser, né, assim meio poético, mas a importância do corretor de imóveis bem preparado, com um bom relacionamento, e ele precisa estar respaldado também pela incorporadora, pela consultora que ele está representando aquele banco. Seja ele da house ou seja ele um corretor autônomo que está oferecendo o produto. Né? E o que eu vejo na turma um pouco mais nova, na área de corretagem, esquecem da responsabilidade que esses profissionais têm ao estar indicando ou sugerindo, inclusive assinando alguns contratos, né? Claro, as remunerações possíveis e potenciais são bastante interessantes nessa profissão, né? Mas junto com elas vem também uma responsabilidade igualmente importante, né? Então, tem uma turma que, por conveniência, está ou estava corretor no mercado comprador, e normalmente isso aumenta de forma substancial. Sim. Hoje se fala tanto de Santa Catarina do seu litoral, dado metro quadrado de balneário, enfim, profissionais de fora também querem aqui participar desse negócio e está tudo certo, né? Mas não vamos esquecer que fazem parte da cadeia de decisão e essa corresponsabilidade está junto. Né? Então a gente vê muito assim, esses impulsionamentos de vendas, o marketing digital hoje abriu as fronteiras. Então, se hoje se vende imóvel, né, como naquele impulsionamento, todo mundo passa 2, 3 dias trancado numa sala escura, a cada venda vibrando, soltando confete, né? E também está tudo certo, acho que faz parte dessa agressividade comercial, tem mercado para todo mundo, mas nós precisamos, nós incorporadores, depois de um contrato assinado, nosso compromisso não mudou nada. Se a gente deu desconto, se não deu desconto. Estou insistindo nessa tecla. E para quem está indicando, reforço a tese. Olhem com quem vocês estão trabalhando. Até para a gente, quando vende para alguém que a gente tem certeza que vai entregar e o negócio vai ser bem feito, a gente dorme tranquilo e vida que segue, né? Curte a comissão. Às vezes eu falo, eu prefiro perder venda que botar meu cliente numa cilada, né? Então a gente acaba agregando essa carteira, né? Não tenha dúvida. Passa muitas vezes. Quem tem vezes, carteira, né? Uma alegria de um corretor é fazer a segunda venda, não é só a primeira. Sim, perfeito. A segunda, a terceira, receber as indicações. Receber uma indicação. Quantos sinais estão por trás dessa atividade de uma segunda venda ou de uma indicação? Você é um atestado de respeito ao profissional, que o cliente se sentiu bem atendido, né? Demian é um caso, tem clientes que você atendeu na época de Procav que continuam sendo teu clientes, mesmo vocês não estando na Procav, ou seja, a conexão com o profissional. Então, isso a gente sabe, respeita e valoriza isso muito, né? Essa questão do compromisso também com o pensar no depois, né? É bom lembrar que o cliente que está aqui preocupado só em desconto, só em conseguir comprar bem para valorizar, da mesma forma vai ter um construtor só preocupado em economizar para fazer rápido aquela obra e começar a próxima, e que vai ter também no meio do caminho um corretor só preocupado em receber a comissão, a premiação que a construtora dá. Então eu vou pegar aqui o Clóvis que quer comprar um apartamento e vou levar na construtora entre A, B ou C, eu vou escolher a que mais paga comissão ou que me dá mais prêmio, enfio ele lá e tchau e benção, depois seja o que Deus quiser. Não, e propriamente, se o teu cliente comprou com desconto, o cliente do concorrente também comprou com desconto, exatamente, né? Vai chegar na hora da revenda, que é a hora que realmente separa o que tu pagou pelo que vendeu, que é a tua rentabilidade, e vai... Perfeito. A concorrência é a mesma, né? Exatamente. A gente está na reta final, para finalizar, queria aproveitar e encerrar com a questão de personalização. O que a Procav trabalha com isso também? É mais um ponto de qualidade, né? Para o cliente saber que tem esse plus. A personalização é um dos grandes diferenciais da Procav, eu entendo, porque muitos ou quase todos vendem a personalização. Mas o quanto a gente realmente permite personalizar e como é feito o atendimento da personalização, eu entendo que é o nosso diferencial. Porque nós temos lá um setor que ele vai estar dedicado somente a esse tipo de atendimento, somente ao cliente que quer personalizar.
Nós temos limitações, sim, mas considerando as limitações em geral são poucas, porque a gente não pode permitir que seja alterado algo que vai influenciar na estrutura do imóvel, ou algo que possa interferir no meu vizinho em cima ou embaixo que possa prejudicá-lo. Mas sendo algo que é possível de executar, ele sempre vai ser analisado, se for também entregue dentro dos prazos previstos, que possa ser executado a tempo, né? Para que a entrega do imóvel não seja comprometida. A Procave sempre vai avaliar, vai fazer o orçamento, vai fazer as tratativas e acompanhar toda a obra para entregar o apartamento do cliente já com a modificação que ele desejou. Então, o cliente tem que ter, sim, o profissional dele, que ele contrata externo para colocar no papel a ideia dele, aquilo que ele deseja, que vai submeter esse projeto para a Procave, para uma análise de viabilidade técnica, e que então vai colocar isso sim, transformar aquela ideia do papel para a realidade e receber o apartamento já pronto, não precisar pensar em modificar depois ou reformar depois, fazer toda aquela obra após um imóvel recém-entregue é também algo que fica muito bom para o cliente que está recebendo esse tipo de apartamento. E apesar de personalizado, ainda é original de fábrica, né? Não teve... Com todas as garantias. Exatamente. O tema personalização, ele não reflete aquilo que a equipe da Ana Paula e a equipe de engenharia faz. Porque tem muita pessoa, eu personalizo o meu empreendimento. E aí eu te coloco 3, 4 tonalidades de pintura na parede, 3, 4 tonalidades de piso na área A ou de material cerâmico na área B. E isso é personalização. Não, essa personalização que ela está comentando aqui é muito mais do que isso, né? Se feita no momento oportuno do andamento da obra, principalmente numa obra que está em construção, vamos voltar ao exemplo aqui do Viva, que tem o seu cronograma de executivo até lá no mês de entrega previsto para novembro de 2030, quando nós entregaremos o Viva. Se ele compra agora, ele seguindo determinadas datas limites, ele pode eventualmente fazer alterações de layout, alterações de especificação de acabamento, layouts no próprio banheiro, enfim, né? Obviamente que isso passa por uma análise técnica feita pela área que está sob a coordenação da Ana Paula. Existe eventualmente, inclusive, o encaminhamento de orçamentos para aprovação prévia por parte desse cliente, porque sejam envolvidos custos, normalmente mas são custos infinitamente mais baixos do que você for fazer uma reforma depois da entrega das chaves, acrescido do fato, você lembrou muito bem, Damian, que é um original de fábrica, né? Ele continua sendo um DNA, tendo puro de origem, DNA, aliás, o próprio manual deste proprietário será feito especificamente para este apartamento, com o seu layout, com as suas especificidades, né? Bacana. Muito bem. Pretinho, considerações finais? Muito obrigado pela visita, né? Clóvis e Ana. Espero que a gente se veja bastante aí no... Nós vamos se ver rápido, né? Espero que sim, né? Mas muito legal a mensagem pra gente passar pra vocês, que o barato sai caro. A gente tem que pensar realmente no valor agregado, nos bastidores, né? De tudo que é estudado, que é pensado antes de uma obra. A gente vê isso sendo replicado às vezes e pelo mau sentido, né? De tudo ser igual e não se adaptar às coisas que a gente tem de novidade, pelo bem-estar das pessoas. Então, achei muito bacana hoje a gente entender o porquê que custa mais caro, né? Não é só metro quadrado. Exatamente. Ana? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bacana essa troca, né? Eu fiquei aqui técnica no meio do comercial, mas eu acho que sempre vem para agregar. Obrigada pela oportunidade. Imagina, só agradecemos. Realmente, obrigado, Pretinho. Obrigado, Damian, Ana Paula, pela companhia que está dividindo aqui um pouco do que é a Procave, né? E são esses fóruns, assim, que a gente acha muito importante que a gente possa ter essa oportunidade de contar um pouco mais, né? Porque nessa velocidade do mundo de hoje, muito WhatsApp, muita rede social, não nos é dada oportunidade, inclusive às vezes diante do próprio cliente, para entrar nesses pontos que são muito importantes, é óbvio, acho que todos aqui concordam,
mas lá na frente é que pode surgir aquelas dores se não observado agora. Né? Então, poder compartilhar esse conteúdo é muito legal. Queria aproveitar, além de agradecer os parabéns a vocês dois pela iniciativa de estar promovendo esse tipo de discussão, né? Então, que sigam adiante, com muito sucesso. A região precisa, o setor precisa desse tipo de ambiente. Então, nosso muito obrigado pela oportunidade. Né? A gente agradece. Nós agradecemos. Fica aí a lição para você. Mágica não acontece nesse meio, custa caro o cimento, o aço, todo o acabamento, então desconfie se tiver situações muito miraculosas aí para aquisição do teu imóvel, vai com calma, pé no freio e analisa bem a situação. Tem que saber o que está por trás da camada de tinta ali, é importante, e o que vem depois do recebimento da chave. Isso vai ser fundamental na tua história de moradia do imóvel ou na questão da revenda posterior. Presta atenção, vai com calma. Procure teu corretor de confiança e faça um trabalho muito bem pensado. Agradecer imensamente a troca de experiências aqui. Espero que a gente tenha outros papos com outras questões também referentes à qualidade em outros setores ainda. Né? Lembrando, deixa aí o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Os contatos estão aqui no descritivo. Deixa teu comentário, tira a tua dúvida aqui também abaixo do vídeo, que o pessoal vai estar também respondendo e interagindo com vocês. Quero agradecer imensamente mais uma vez aqui a presença de vocês. A você, até a próxima sexta-feira. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semana. Valeu. Hey, você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região, investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, noticiar, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, noticiar, oportunidades. Você chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região, investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, noticiar, oportunidades. Um oásis pra nossa audiência. Aqui é a fonte que mata a tua sede. Informação de qualidade com relevância, passada por realmente quem sabe. Viver na Praia Podcast, de Mian e Felipe, corretores da cidade. Novidades, noticiar.